Vamos abrir nossas Bíblias aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo também de número 1. Nós lemos o seguinte, antes vamos orar, né? Senhor Jesus, nós entregamos e consagramos a Ti, Senhor, a esse momento, Senhor, da ministração e do estudo da Tua Palavra. Sê conosco, Senhor, dá-nos a Tua unção, Tua graça, Tua misericórdia, e que a Tua Palavra realmente se infunda, que ela penetre em nossas vidas, que ela realmente possa se estabelecer, Senhor, se fundamentar e se consolidar, Senhor Deus, em cada vida aqui. Dá a Tua bênção, Tua graça, Teu santo nome. Amém, Senhor. Então, nós encontramos o seguinte aqui no versículo 1 Coríntios. Amém. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Cristo, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém. Eu queria ler também aqui no versículo 26, que desse mesmo livro, capítulo, que diz assim: Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Meus irmãos, esse trecho, ele fala de um aspecto da vida cristã, que é a santificação, Então, acho que todos sabem, ou talvez a maioria, estão aqui, estão nos ouvindo, em seus lares, Santificação seria separação. Então, quando um sacerdote era separado, Deus dava uma palavra e falava: separa para mim o fulano, o ciclano, enfim, a Samuel, enfim, quaisquer sacerdotes. Então, aquele sacerdote ele era separado da sua família, o casamento também, enfim, não é bem uma santificação, mas o homem deixa a sua casa, mas num processo, digamos, com alguma similaridade, há uma separação para a gente, então, seguir um outro caminho. E a santificação é a mesma coisa. Então, é um processo em que se abre mão de algo, se toma uma decisão, se faz uma escolha. E essa santificação, essa escolha, no caso nosso de cristãos, ela começa quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, em que a gente realmente se coloca diante de Deus, e pede para que a gente tenha assim, uma vida diferente, e realmente separada para Deus. E então, assim, em nossa vida, como cristãos, nós nos
santificamos até, eu diria, continuamente. A gente vai se separando, Deus vai até também atuando em nossas vidas, vai nos polindo, vai nos lapidando. Às vezes vai passando ali com uma lixa grossa ou uma talhadeira, não sei. Às vezes tem uma coisa ali, uma pedra, não sei. Então, às vezes, Deus tem que usar uma talhadeira, sei lá, aquela rompedor de rocha, né? Não sei se dinamite, né? Que é uma coisa mais radical, uma pedreira, né? Uma coisa assim, enfim. Mas não chega a tanto, né? Amém. Então, a gente aprende, né? Nós aprendemos a nos entregarmos, a deixarmos Deus atuar e, além disso, lidar com o pecado, né? Porque a palavra de Deus diz, tem Tiago, né? Que há tentação. Então, e a pessoa é tentada, né? Quando há algo no coração dela, né? Aquela coisa, aquela inclinação, a carne ela pende para o pecado. Mas no momento em que aquela inclinação ali, ela recebe um certo estímulo, né? Igual uma pedra no alto do morro, né? Se você empurrar a pedra, ela vai rolar o morro. Mas se deixar a pedra lá, ela vai ficar lá paradinha, né? Enfim, de repente até vai cair terra ali, a pedra vai até sumir, você não vai ver mais pedra, né? Então essa pedra ela pode ser empurrada. Então assim esse potencial digamos, né, que o homem tem de cair, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso, né, com essa tendência. Mas a tendência ela existe. Mas a gente tem que aprender a colocar os nossos sentimentos, né, termos essa vigilância para que realmente o diabo não tire proveito em nossas vidas. E a santificação, meus irmãos, ela é algo até interessante, né? Porque ela pode abranger várias questões da nossa vida, né? Então, ela pode envolver até objetos. Então, por exemplo, a questão até falar até assim lá de vestimenta, né? A nossa igreja a gente não tem regras, né? Algumas igrejas que até colocam regras para vestimentos, se bem que isso tem mudado muito. Mas há um tempo atrás haviam igrejas que usavam roupas assim, manga comprida, enfim. Haviam certos costumes, né? E agora, mas por outro lado, meus irmãos, apesar de não termos regras, né? Mas a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado porque nós, essa semana até a gente participou de um estudo, né? Que nós somos testemunhas, nós somos observados, né? Eu estava até lembrando, né, de um amigo que faleceu, até era professor também, e esse amigo ele era espírita, né? E espiritualista, né? E assim, eu falava de Jesus, mas o respeitava muito na sua crença, né? E só que um dia até a esposa dele tem uma vida muito sofrida, assim, já no final. A esposa teve Alzheimer, era uma mulher muito inteligente, era pesquisadora, era física, tinha doutorado, enfim. Mas no final ambos degradaram muito. Ela teve Alzheimer e ela esquecia dele, ela simplesmente morava com ele e não lembrava dele. Imagina isso, né? Ele teve que cuidar da esposa dele durante anos, ela com Alzheimer, sem saber quem era ele, né? Mas ele ficou firme ali e um dia ele se converteu, né? Ele até falou um negócio para mim que eu nunca imaginava. Ele falou, olha, eu queria falar uma coisa para você que eu nunca disse, né? O testemunho que você deu para a minha vida. Então, é algo que realmente, meus irmãos, eu falo isso para a glória de Deus, né? Então, assim, muitas vezes eu não tinha ideia disso, eu não sabia. Para mim foi uma surpresa e um louvor a Deus. Eu dei glórias a Deus ali, porque ele foi abençoado. Não no que ele viu em mim, ele viu Jesus em mim, né? E glória a Deus por isso.
Então, meus irmãos, a gente realmente, a gente não sabe quem olha para nós. Então, você passa diariamente na portaria do seu prédio, eu não sei que atividade você exerce, né? Eu atualmente, eu sou meio aposentado, né? Falei isso, mas eu dou aula, né? Atualmente, estou numa nova fase agora. E então é uma situação de exposição. Eu estou sempre ali em evidência, numa turma, em reuniões. Essa semana até Deus abençoou lá, me chamaram lá, café com o reitor. Eu perguntei, vem cá, que história é essa? Reitor? Não, o reitor vai te entrevistar. Eu falei, peraí, calma. Enfim, então assim, Deus coloca, eu não pedi nada, eu não pedi para tomar café com ninguém, né? Então assim, eu coloco diante de Deus, falei, Senhor, me usa lá, entendeu? Eu sou a luzinha lá que vai estar ali, né, levando luz ali naquele meio que precisa, né? O meio universitário, às vezes, ele é meio pesado, digamos, né? Mas a gente tem que estar lá, a gente não pode ficar alheio, né? Não é porque é um local isso ou aquilo, a gente, né? Pode ter um problema ou outro, mas se ninguém estiver ali, né, realmente testemunhando, como é que as pessoas vão se salvar? Como é que as pessoas vão se libertar, né? Então, a gente tem que se colocar realmente nas mãos de Deus e ver o que Ele quer fazer e de que maneira Deus quer fazer, né? Então, meus irmãos, é tudo com relação a pequenas coisas das nossas vidas. Então, a questão até da vestimenta, da gente não estar escandalizando o nosso irmão. Eu não sei o que escandaliza, eu acho que cada um sabe, né? Eu diria que você tem que pedir sabedoria a Deus. Então, a questão lá da comida também, né? A gente não tem regras, algumas igrejas possuem regras de não tomar café, né? Enfim, não consumir carne de porco, né? Enfim, a gente tem que ter bom senso, né? Mas é algo que você tem que realmente orar a Deus. É claro que a gente tem que cuidar, nós somos templo do Espírito Santo. Então a gente tem que cuidar. Agora eu estou fazendo pilates, né? Minha esposa, Ana também, né? Agora vamos entrar na nova fase aí. Então, assim, por quê? Porque a gente tem que ter saúde, né? Por quê? Porque Deus quer usar a nossa vida. A gente não pode deixar assim a nossa vida se esvair simplesmente. A gente não pode fazer isso. A gente não pode ser displicente com o templo do Espírito Santo que somos nós. Você é templo do Espírito Santo de Deus, né? E assim os objetos também, aquilo que você usa, né? A comida, né? Que eu já falei, mas você tem que orar por até coisas que você usa. Muitas vezes há determinadas coisas que às vezes você recebe aquilo e não sei, às vezes aquilo pode ter alguma coisa ali que veio para te prejudicar. Eu não sei o que é, tá? Mas há coisas que às vezes aquelas coisas que vêm de antepassados, né? Aí Deus te dê sabedoria para você ver o que é ou o que não é bênção, né? Então aqueles quadros assim meio esquisitos, não sei. Aí você ora, tá? Não vou dizer para você, Deus é que vai te mostrar, né? Mas a santificação, ela não é um processo natural, tá? Então, por exemplo, existem coisas na natureza, né? Então, se você deixar, se você pegar o ferro, né? Imagina que você pega esse tripé aqui, né? Você coloca ele ali no alto de um morro, ele vai enferrujar e vai virar o quê? Vai desmontar todo, vai desmanchar todo e vai voltar a ser minério, vai virar pó, né? Então, a santificação é um processo antinatural. Então, quando eu pego o minério e gero o tubo, o aço, depois eu pego o aço, faço o tubo, do tubo eu faço tripé,
não é algo natural. O tripé ele não sai do chão assim, o tripé, né? Não existe isso. E a santificação também, meus irmãos, não é algo natural. O natural é o quê? É o contrário. É o quê? Essa, vamos chamar de uma certa decadência. É você pegar um material ou alguma coisa, né? E aquilo vai virar o quê? Vai virar ferrugem, vai virar pó, vai virar um resto, um minério, né? E assim também é o processo da santificação. Tem que haver um esforço. Então, quando o aço foi feito ali, o minério entrou no forno, se esquentou. Depois aquilo ali passou numa máquina para socar lá, para purificar, né? Depois passou numa máquina. Então, assim, houve todo um sofrimento. E a santificação, ela exige algo nosso. Ela não é, assim, algo que vem facilmente, né? Ela exige um esforço. E a palavra de Deus até nos ensina, né, que o reino de Deus ele é tomado por esforço, né? Muitos até entendem essa palavra quando você chegar lá e meio que disputar, né, ou tomar no braço, né, ou na força, né? Então, coisas que exigem também. Agora, é muito mais um esforço da gente lutar contra essa natureza. Então, qual é a natureza nossa? É igual a pedra rolar um morro, né? A pedra quer rolar um morro, ela quer descer, né? Ela quer ir para o ponto mais baixo, né? E o tripé quer virar ferrugem. E o homem, se deixar, vai fazer o quê? Né? Vai virar, sei lá o quê, vai virar bicho, vai... alguma coisa assim, né? Então, a gente tem que ir contra essa natureza. E isso assim, em essência, né, essa santificação. É a gente querer, né, digamos assim, ir contra essa tendência natural, digamos assim, né, que é a tendência da carne, né, e primeiramente requer decisão e dedicação. Vamos ler ainda em João 17, Evangelho, aliás, Epístola de João. João 17, 17. Nós lemos o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, meus irmãos, nós fomos enviados ao mundo, né? Hoje em dia é até difícil, né? Eu não sei se você tem filhos, né? Eu já estou na fase dos netos agora, né? E a gente vê toda essa questão lá da violência, né? Ataques às escolas, enfim. E às vezes, talvez, né? Você pense assim, não, eu não vou levar mais na escola, ou então vamos fazer uma escola aqui, né? Só nós aqui, sei lá, alguma coisa assim, né? Até coisas do tipo, né? Hoje em dia tem um tal daquele, acho que é o homeschooling, né? Que você possibilita, né, os pais ensinarem em casa, né, os seus filhos, né? Até alguns acabam escolhendo, às vezes até por questão da distância, às vezes a pessoa mora numa área rural, enfim, não há escola, enfim, cada um tem alguma dificuldade, né? Mas muitos, até pela questão, toda uma questão complexa, né, que hoje a gente vê aí de questão até de banheiros, né, se o banheiro é masculino, feminino, ou se tem que ter um terceiro banheiro, ou não, então a pessoa escolhe, enfim. Então, há algumas coisas que às vezes são meio confusas, né? E isso, principalmente para uma criança,
isso aí pode ser complexo, né, os pais lidarem com isso. Então, muitas vezes, né, a gente tende a se isolar, né? A gente tende a meio que entrar na caverna, né? Como profeta, né? Entrar lá na caverna, ficar longe, né? Porque realmente você está ali, você está se santificando, está buscando a Deus e realmente às vezes é difícil, né? Você está buscando a Deus e você vê pessoas que não estão nem aí para nada, né? É complicado. Mas nós fomos chamados para testemunhar, né? Para termos amor, termos misericórdia, porque Deus teve, né? E tem, né? E terá, amém, em nome de Jesus, misericórdia para conosco. E nós temos que ter. Então, é o que nós lemos aqui. Então, nós somos enviados ao mundo. Então, nós não podemos fugir desse chamado, por pior que esteja o mundo, né? Até muitos... A gente sabe, né? Você lê Apocalipse, né? Às vezes até é difícil você falar assim, não, olha, está ruim. Aí você fala assim, não, vai piorar. Então, pode piorar bastante, né? Agora, e a gente fala isso, se eu disser isso, eu já falei isso, né? Eu falo pela fé. Por quê? Porque eu creio que mesmo que piore, não sei, o que é piorar é uma discussão complexa. O que é piorar, né? Não sei. É igual a coisa assim, dizer pecadinho e pecadão, né? Pecado é pecado, né? E está ruim o quê? Como assim está ruim, né? Quão ruim, né? Mas a gente realmente, meus irmãos, a gente tem que olhar para Cristo. Se a gente olhar para o mundo, se a gente olhar para o homem, né? Eu estava até conversando com um amigo, acho não, Deus está fazendo uma obra naquela vida, né? Ele é desviado e é interessante isso, como é que há muita gente desviada, muita gente. E muitos são pessoas que se desiludiram, ou ouviram coisas erradas, ou isso é uma desculpa, a pessoa fala isso, mas aquilo assim, a pessoa se afastou porque se afastou, né? Então não é porque o fulano... Tudo bem, às vezes a pessoa pode ter visto, não sei, alguma coisa chocante, né? Mas a nossa escolha é com Deus, né? Então a gente tem que estar pronto, né, meus irmãos? A gente tem que estar disponível no lugar certo e na hora certa, né? E finalmente eu queria ler aqui em 1 Pedro, capítulo 1, (1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Que diz assim... 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes, não viviam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Aliás, vamos ler do versículo 13, para a gente ter um contexto assim um pouquinho melhor, né? Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também
em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém. Então vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir a santificação. Amém. Nesta noite aqui, amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é luz, Senhor, que é realmente um farol, Senhor, que é também algo que nos transforma, Senhor, que é vivo e que é vida. Senhor Deus, derrama aqui a tua graça, a tua unção, Senhor, e dá uma renovação, Senhor, que haja essa decisão, Senhor, pela santificação, Senhor, pela dedicação em buscarmos, Senhor, aquele que é santo. E ao escolhermos, Senhor, ao buscarmos quem é santo, nós também somos santificados. E somos santos porque o nosso Deus é santo. Que assim seja, Senhor. Porque, Senhor, temos realmente, Senhor, podemos ter uma inclinação, Senhor, mas que saibamos lidar com isso, todos saibam lidar com isso, Senhor. Fugindo, Senhor, de quaisquer situações erradas, Senhor, situações até de risco, né? Que podem levar a uma outra situação. Dá a tua sabedoria, dá a tua graça, Senhor, a tua bênção. Dá-nos, Senhor, também a tua direção, domínio próprio também, Senhor, naquilo que nós, que não nos excedamos no falar também, Senhor. Tua palavra diz que a boca, aquilo que falamos, isso contamina. E ajuda-nos, Senhor, ensina-nos no falar, Senhor, muitas vezes no calar, no escolhermos até calar para não falar aquilo que não devemos, Senhor. Dá a tua graça, Senhor, a tua bênção. Abençoa também os nossos irmãos em seus lares. Alcança todos aqui, Senhor, com a tua unção, com o teu poder. Eu intercedo aqui, eu ergo a minha mão aqui e te peço, Senhor, e declaro a tua bênção, Senhor, sobre todas as vidas como ministro. E em nome de Jesus, Senhor, continua derramando aqui a tua unção. Em teu santo nome, amém, Senhor.